Toda pessoa que chega aqui fala que vai falar rápido, né? Mas hoje eu preciso falar rápido de fato, porque a coisa mais importante que vai acontecer é daqui a pouco, com pessoas entregando a sua vida publicamente a Jesus, e eu quero só tentar não atrapalhar aquilo que Deus já está fazendo nesse lugar. Eu acho que o tema de hoje, ou na verdade o tema desse mês, ele tem muito a ver com aquilo que vai acontecer hoje, né? Eu sair de um estado atual da minha vida e entrar num novo estado, um estado mais junto a Deus, mais rendido a Deus, e eu ver os frutos disso na minha vida e nas pessoas e situações ao meu redor. Está falando de quê? De que nós estamos falando? Avivamento. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Lucas 9, 23. Confesso para vocês que eu estou um pouco nervoso, não sei porquê. Normalmente não fico. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 9, versículo 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Na versão que está aí na tela, desculpa, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Sei você, mas esse versículo me causa um pouco de desconforto. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus, sim, me causa um pouco de desconforto. Jesus, em Mateus 4, não está aí, eu só vou citar, nas primeiras palavras que ele fala, o Evangelho, a vida de Jesus segundo Mateus, as primeiras palavras que Jesus fala, Mateus, se eu não me engano, 4, 2 ou 3, Jesus, na primeira manifestação pública dele, ele fala para as pessoas que estão o escutando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu já falei isso aqui, se não me engano, foram as primeiras palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Jesus está apresentando uma nova vida, Jesus está apresentando uma nova realidade, Ele está apresentando um sistema de mundo novo que é o reino de Deus, mas Ele fala: vocês precisam se arrepender, precisa haver algo dentro de vocês de mudança, precisa haver algo dentro de vocês de transformação, para que vocês possam experimentar essa vida que eu estou dizendo, contando para vocês, o reino dos céus. Isso é corroborado em Romanos 12:2, versículo bastante conhecido da gente, né? Quando Paulo ele diz para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos nos transformar segundo a renovação da nossa mente. A palavra transformar, a raiz da palavra transformar é a mesma raiz da palavra arrependimento, metanoia, mudança. Esses dois versículos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e não se amoldem esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, é uma confirmação um do outro de que precisa haver um arrependimento, precisa haver uma transformação dentro da minha vida, dentro das minhas atitudes, dentro da minha forma de pensar, para que eu possa então experimentar, segundo Romanos 12:2, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e segundo Mateus 4, o reino dos céus. Aquele que vier após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se a gente parar para analisar, esses versículos estão falando a mesma coisa.
O Bruno deu uma aula de avivamento há 2, 3 semanas atrás. Quem estava no Céu na Terra pôde saber isso com um pouco mais de detalhes. Quem estava no domingo posterior ao Céu na Terra também escutou um pouco daquilo que o Bruno estava falando. E ele falou de alguns avivamentos, né? Os avivamentos da Rua Azusa, avivamento de País de Gales, avivamento das ilhas, eu sempre esqueço o nome das ilhas. Fiji? Não, acho que não é Fiji. A Fiji também? Ilhas Faroe, eu esqueci o nome das ilhas. E quando a gente escuta sobre isso, né, e o Bruno de fato deu uma aula, mostrou até vídeos para a gente sobre o que aconteceu, como as pessoas foram transformadas, como a sociedade foi transformada, como haviam cadeias e que não tinham mais presos para as cadeias, haviam hospitais e com leitos de sobra porque as pessoas eram curadas, o presidente, o prefeito, o governador ou algum político lá deu uma entrevista porque era o melhor sistema de saúde do mundo, ou daquela região, não lembro bem, e aí ele fala, olha, eu queria agradecer os nossos profissionais, mas também queria agradecer as nossas salas de cura. E é incrível ver o que Deus pode fazer. Só que também me chama muita atenção duas coisas. Como esses avivamentos começaram? Qual foi o start inicial desse avivamento? Tem alguma outra coisa que me chama atenção, mas não vai ser o tema de hoje, é como eles terminaram. Como e por quê. Mas falando de como eles começaram, eu fui dar uma lida, né? Fui instigado isso por aquilo que o Bruno falou, e fui dar uma lida um pouco nas pessoas, nos pioneiros que começaram, que foram através deles que começou esse grande mover de Deus. Provavelmente eu sei menos disso do que muitos de vocês, tá? Muitos de vocês. Eu quero só pincelar algumas coisas, algumas características dessas pessoas. William Seymour, filho de escravos, filho direto de escravos. Não é que na vida dele tinha atrás escravidão, não. Ele era filho de escravos. Começa a buscar a Deus, ele é negado por igrejas. Isso aqui que você está falando aqui não vai embora. Ele sofre resistência, ele sofre ataques de muitas pessoas, de muitas situações. Ele trabalhou em diversos lugares, ele se mudou algumas vezes dentro dos Estados Unidos para buscar trabalho, mas sempre com um coração de buscar a Deus, de buscar algum lugar que ele pudesse de fato encontrar um evangelho puro e simples. Ele é chamado para pastorear uma igreja. A igreja não gosta muito daquilo que ele começa a falar, mandam ele embora. E aí ele começa uma reunião na casa dele, buscando a Deus, sem muito saber aquilo que estaria por vir, mas buscando a Deus. Ele sai dali e vai para um lugar chamado Rua Azusa, ali vai para um lugar maior, e isso começa a tomar uma proporção mundial. Isso foi mais ou menos em 1800, 1900, nós estamos aqui em 2023 falando sobre isso. O que esse cara teve que passar, hein? O que esse homem passou para chegar naquele ponto e buscar a Deus, não deixar que isso influenciasse a vida dele? Ele tinha causas muito nobres pelas quais batalhar. Muito nobre. Ele é filho de escravo. Evan Roberts, avivamento de Gales. Com 13 anos, isso me chamou muita atenção. Com 13 anos, o que você estava fazendo com 13 anos? Eu estava indo para a igreja para jogar bola, com 13 anos. Eu estava indo para a escola para jogar bola. A minha esposa está aqui, né? Mas a minha intenção de ir para a igreja era ver as menininhas bonitas. E eu queria honrar a vida de vocês dois, porque o filho de vocês, cara, que moleque incrível.
Que garoto incrível, com tão pouca idade, fazendo o que Evan Roberts fez, buscando a Deus. Ele abdicou de toda a sua infância, para buscar a Deus. Negou as suas vontades, negou os seus desejos, negou os seus planos e sonhos de futuro, de ter uma profissão. Abriu mão da sua infância para buscar a Deus. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Abriu mão da sua infância para buscar a Deus. Existe um outro avivamento em que eu e você estamos diretamente relacionados com ele. O Bruno não citou aqui, mas eu gostaria de citá-lo porque eu estou diretamente relacionado com ele, você também indiretamente relacionado com ele, que é o avivamento de um povo chamado Almolonga. Já ouviram falar desse avivamento? Teco já ouviu falar, já conversamos sobre isso. Almolonga é um povoado na Guatemala que foi transformado. Almolonga é uma aldeia indígena idólatra. Já passei por lá. Aldeia indígena idólatra. O demônio que eles servem chama Mashimon, ou serviam, chama Mashimon. Eu já vi essa escultura na minha frente. E essa escultura, eu fui buscar, ela é uma alusão a Judas Iscariote. Os caras adoram o cara que traiu Jesus. Que coisa mais pesada do que essa? E esse Mashimon, ele é um deus da depravação sexual e não sexual, da bebida, do fumo, da vida fácil, no sentido não somente sexual, mas na vida fácil de levar vantagem sobre as pessoas e ferrar elas, não importa o que aconteça com elas, porque o que importa é você. Que é basicamente o que Judas fez, né? Criminalidade altíssima, esquecidos socialmente, até que homens apresentaram o evangelho para aquele lugar. E eles escutaram a voz de Deus. E ao escutar a voz de Deus, eles decidiram se juntar para buscar a Deus. Os indígenas. A maioria das fotos que você vê em Facebook, Instagram ou qualquer site de notícia daquelas frutas gigantescas, verduras, legumes gigantescos, boa parte delas pode ser que seja em Almolonga. Eles são uma terra indígena que hoje tem colheita de 10 a 12 vezes por ano. Isso é uma coisa inimaginável. A banana que eles têm parece o meu braço, assim, ó. Aquilo que a gente come ralado. Não. Cenoura. Cenoura parece o tamanho de uma perna, eu juro para vocês, irmãos. Depois escrevam isso no Google, não agora, né? Daqui a pouco. Almolonga. Esses caras exportam uma aldeia indígena mínima, exportam frutas, verduras e todo esse tipo de coisa para toda a América Central. E vocês sabem que a exportação é por peso, né? Então, se você exporta uma cenoura desse tamanho, você ganha X. Só que se você exporta uma cenoura do tamanho de uma perna, você ganha muito mais X. E hoje é uma aldeia muito bem financeiramente, porque homens decidiram negar a si mesmo, irem no lugar que eles cultuavam uma imagem que cultua Judas Iscariote. Extremamente perigoso o lugar, eles dedicaram a sua vida para levar o evangelho para esse lugar e transformou esse lugar. Irmãos, quero falar isso bem devagar para que
eu consiga me expressar bem. Para que Deus faça um avivamento, para que Deus, o Deus soberano, o que cria todas as coisas, o que fala, e como o Rodrigo diz, cria galáxias. As galáxias saem da sua boca. Para que Deus faça um avivamento, é mole. Para Ele, que tem todo o poder, o Deus Todo-Poderoso, curar pessoas, transformar vidas, transformar cidades, salvar países, restaurar culturas, isso é fácil para Deus. Deus não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. A parte difícil é que eu e você façamos isso aqui, ó. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Como esses caras que dedicaram as suas vidas, abriram mão, negaram-se a si mesmos, dedicaram as suas vidas a buscar o Senhor, dobraram literalmente os seus joelhos e abdicaram de muitas coisas para buscarem o Senhor, para que então Deus pudesse se mover. Não estou falando que o sacrifício já foi pago, Jesus já morreu na cruz, mas existe uma parte minha e sua. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Transformem vocês, sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma parte minha e sua, e eu e você estamos dispostos a pagar esse preço? Filhos de escravo estava, um cara com 13 anos estava. Segunda Crônicas 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, calma. Lucas 9:23. Negue a si mesmo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, negar a si mesmo, olhar para dentro e falar assim: não, a minha vida vai ser dedicada para o Senhor. Como é que é negar a si mesmo? E aquilo que você pensa? Como é que fica aquilo que você pensa? Como é que ficam os seus sonhos? Como é que fica os seus planos, as suas vontades? Como é que fica as suas intenções? Mateus 4, logo nessa primeira aparição pública de Jesus, falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus vai buscar os primeiros discípulos. E os dois irmãos, dois pares de irmãos, estão trabalhando. E diz a minha versão, pelo menos, que é a versão que o Teco mais gosta, King James, que eles largaram imediatamente aquilo que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. Largaram eles não estavam jogando FIFA lá em cima, que é óbvio que você vai largar imediatamente se alguém fala para você fazer alguma coisa importante, mas eles estavam trabalhando, irmãos. E eles olham, o que esses caras viram ao olhar nos olhos de Jesus? O que esses caras ouviram ao escutar a voz de Jesus? O que deve ter acontecido no coração deles para que eles largassem o pai lá trabalhando sozinho, coitado do pai, para seguirem a Jesus? E não era seguir Jesus porque era um status social, Jesus tinha aonde dormir, aonde comer, não, eles seguiram a Jesus para Lucas 9:23, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O que esses caras devem ter visto, cara, nos olhos de Jesus? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você quer isso para você? Sim, está claro que precisa ser feito. Está claro que precisa ser feito. E aí, você está disposto a pagar o preço? Nós temos aqui 4, 5 pessoas que estão pagando esse preço hoje. De colocarem publicamente de que, olha, eu não aguento mais viver por mim. As minhas decisões, não, assim, não dá mais. Não dá mais. Fazer do meu jeito, o Rafa é o que é mais novo, acho que o Alex, talvez, o mais velho, não. Senhora, talvez, não vou perguntar, porque é... Mas as decisões não dão mais. Não dão mais. Eu nego a mim mesmo. É isso que vocês estão fazendo hoje. Você coloca para mim, João, Lucas 9:23 novamente. Eu nego a mim mesmo. Tomar a cruz, a cruz que Jesus tomou, não era para ele. Ele não foi culpado. Jesus não era culpado. Isaías fala que ele foi como ovelha, um matadouro calado, para sofrer algo pelo qual ele não era culpado, e esse muitas vezes é o Evangelho. Sofrer algo em que eu não sou culpado, mas eu entendo aquilo que Jesus tem para mim. Você está disposto, irmãos? Você está disposto? Você está disposto a não ter mais agenda? Para que a gente não fique só falando sobre os avivamentos que aconteceram em 1800. Sim, a história é muito legal. Mas isso é 1800, irmão. Assim, Deus quer fazer isso hoje. Ele quer se mover mais do que eu e você queremos que a terra seja sarada. É Ele que quer que a terra seja sarada. Nós somos criação dEle. Precisa haver dentro de nós um desejo ardente. No versículo anterior, tem uma palavra que eu gosto. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja vir após mim, se alguém deseja me seguir, precisa haver um desejo ardente nos nossos corações de seguirmos a Jesus, não importa o que custe. Eu estava falando isso na Taquara hoje de manhã de uma forma um pouco diferente, mas se o presidente do Al Hilal me liga hoje falando: ó, Neymar se machucou, ficar 8 meses sem jogar, Diogo, você é o cara para jogar aqui. Em vez de pagar ele, vou pagar você. Neymar deve ganhar alguns milhões assim por dia, não sei. Pego a minha esposa e imediatamente eu vou. É assim, é mensagem de WhatsApp para dar tchau, assim, de verdade. E vamos ser sinceros, não sou só eu que faria isso não, né? Fácil fazer isso nessa situação, quer dizer, é mais fácil fazer isso nessa situação. Agora, se o meio presidente do Al Hilal te liga e fala: Diogo, quero que você venha para cá, você vai capinar o campo, você não vai ganhar nada para isso, você não tem moradia, você não vai ter comida, aqui você vê como é que você faz.
Tem uma coisa que eu faço imediatamente, é desligar o telefone. Imediatamente eu desligo o telefone. Eu falo, não, tá maluco, vou ficar aqui, muito melhor. Qual é a proposta que foi feita para esses caras para que eles largassem imediatamente aquilo que eles estavam fazendo para seguir a Jesus? Qual foi? Assim, o que Jesus falou para esses caras? Ele deve ter virado para eles e falado assim: sigam-me. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia a dia e venha após mim. E os caras foram. E os caras foram. O que esses caras escutaram? O que queimou dentro do coração deles para falar: minha vida está assim, mas eu vou negar a mim mesmo? O que esses caras escutaram? Estou me alongando demais. O avivamento, irmãos. Não vou falar que sempre, eu não sei se é sempre, mas um mover de Deus, ele é comumente precedido de uma vida de negação a nós mesmos e a nossa própria vontade. E aí eu acho que quando a gente chega nesse nível, Deus deve ver um prato assim, uma mesa farta, e falar: é agora, é agora. É cura que vocês precisam, é a transformação que vocês precisam, é essa área aqui da sociedade que não está legal, são as cadeias que estão superlotadas. Calma aí, deixa eu mudar isso aqui rapidinho. São os vegetais que estão muito pequenos. Calma aí, deixa eu mudar isso aqui rapidinho. Precisamos pagar o preço daquilo que queremos que Deus faça em nós e através de nós. Amém? Queria chamar aqui o Flávio, queria chamar o Rodrigo também, chamar os batizandos para cá para frente. Esse sim é o momento mais importante da noite. Boa noite, igreja. Vocês podem ficar aqui desse lado, amém? O Alex, a Gláucia, o Rafael, a Júlia e a Geórgia. Quero apresentar vocês, apresentar a igreja. Talvez vocês o conheçam, mas não conheçam pelo nome. Então, o Alex, a Gláucia, o Rafael, a Júlia e a Geórgia. Eles tomaram a decisão mais importante da vida deles. E a gente vai desfrutar desse momento. Esse momento maravilhoso. A gente já teve um lá em cima orando, né? Foi uma benção. Mas eu queria só falar 2 dedinhos com vocês. No domingo passado, o testemunho da Manuela foi tremendo. Ela falou sobre a escola sobrenatural e falou sobre a escola de negócios. Eu queria falar 2 dedinhos com vocês sobre as igrejas nos lares. Isso é fruto da igreja do lar. Eu sou fruto nessa igreja da igreja no lar. Lá na casa da Karina e do Rodrigo. Lá no Crystal Lake. Onde estava lá o Rodolfo, a Heloísa, o Alexandre, a Luciana. Que tempo maravilhoso. Quantos frutos? Quantos frutos? E depois, a igreja do lar, do Alexandre e Luciana Fontes, que eu tive o privilégio de participar e ver o crescimento dessa igreja. Quantos frutos dessa árvore saudável. E hoje a igreja lá na minha casa é fruto dessa igreja.
Eu tive o privilégio de compartilhar com o Alex e com a Glaucia, que são lá da minha igreja lá. O Rafael é do João Paulo, e a Geórgia e a Júlia é do Léo, do Pedro e da Carol. Tem a igreja do Marco e da Lisa, que o Vinícius vai começar a participar, né, Vinícius? Então, tchauzinho aí, Vinícius. Glória a Deus. Então, irmãos, estejam na sua oração, esse ministério das igrejas nos lares. Isso é poderoso na mão de Deus, que dá esses frutos. E eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Antes de a gente começar, a gente vai primeiro batizar o Alex, depois a Glaucia, depois o Rafael, a Júlia e a Geórgia. A gente vai ter uma dinâmica aqui diferente, tá? Porque eu vou batizar os dois, o Rodrigo vai batizar o Rafael, e o Pedro e a Carol. Vocês já podem vir para cá, né? Vão batizar a Júlia e a Geórgia. Então, é a dinâmica. Mas eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Alex, esse homem aqui, irmão, houve uma transformação tremenda na vida dele. E eu tenho certeza que hoje a pessoa mais feliz depois de Jesus é a esposa dele. É a Emanuele. Porque essa mulher orou muito por esse momento agora. E eu queria te perguntar, por que você decidiu se batizar, Alex? Flávio, igreja, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, quero que seja na fé do Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por mim mesmo, né? Si mesmo por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glaucia, por que você decidiu se batizar hoje? E outra coisa, eu só quero falar uma coisa. Essa mulher aqui, ela tem um coração segundo o coração de Deus. E o casal Glauco e Duda foram assim usados e manifestaram a glória de Deus para que essa mulher estivesse aqui hoje. Assim, foi um tempo diferente, né? E por que você se decidiu hoje? Eu resolvi me batizar porque foi através de Jesus que eu encontrei a paz, a verdadeira paz. Não se trata de dinheiro, não se trata de mais nada. É só felicidade de estar compartilhando meu dia com Ele. Então eu quero renascer para encontrar o propósito na vida. Acho que é só através dele que a gente consegue encontrar o que a gente veio fazer aqui. Ninguém veio aqui a passeio. Acho que todo mundo, ele tem um propósito para a gente e eu quero encontrar ele através desse renascimento. Glória a Deus. Esse é o mascote do grupo, né? Olha os pais coruja ali, ó. João Paulo e Patrícia, e a irmãzona, ó. Que beleza, hein? E você? Por que você decidiu estar se batizando hoje? Porque o meu desejo é que todo meu corpo, na minha mente, não viva mais eu, viva Jesus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Júlia. Olha lá, ó. Pedro e Carol, eles prometeram acompanhar vocês, hein? Eles vão nessa caminhada agora, juntos, porque filhas de Deus vocês já são. Agora vocês vão se transformar como discípulos de Jesus e vão manifestar o Espírito Santo. Amém? E por que você decidiu se batizar? Decidi me batizar porque eu tenho presenciado, eu tenho testemunhado a transformação que Jesus tem movido na minha vida. E eu quero nascer de novo. Eu quero viver a vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. Jorge, por que você decidiu se batizar hoje? Eu decidi me batizar porque eu quero que minha vida seja vivida pela vontade dele, não pela minha. E que eu sou médica e eu quero ser instrumento dele aqui. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de festa, irmãos. É festa. É festa no céu, é festa aqui. E nós vamos continuar nessa festa.
E eu vou convidar o Alex a fazer esse malabarismo aqui, de subir. É melhor. Quero chamar minha esposa aqui, Andréia. Vem cá, Andréia. Eu queria que o louvor estivesse junto conosco nesse momento, porque o Senhor habita no meio dos louvores, né? E essa é uma música que diz muito ao coração do Alex, a bondade de Deus. Esse é o tempo especial, Alex. Desfruta ele. Alex, traz à minha memória o que Filipe, discípulo de Jesus, falou para aquele eunuco. E aquele eunuco perguntou para ele: o que me impede de você me batizar agora? E ele falou: você crê que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou no 3º dia? Eu creio. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade me seguirá, sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cláudia, como eu te falei, seu coração é segundo o coração do Senhor. Você é muito sensível ao Espírito, Cláudia. E Ele vai abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, para falar diretamente ao seu coração. E Ele já fala, mas você vai ouvir muito mais. Está do meu lado aqui o Glauco, que manifestou o Espírito Santo na tua vida e te convidou a fazer parte desse reino, e você aceitou. É um privilégio, Glaucia, estar nesse momento com você. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para Alex. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou no 3º dia? Eu creio. Então eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. És fiel em todo tempo, fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade, a bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Dizer que é uma honra te batizar, Rafael. É uma honra, um privilégio incrível. Que maravilha. Deus é muito bom comigo. Você é uma bênção muito grande.
privilégio ter você aqui conosco. Rafael, assim como Felipe, né? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o Senhor, Salvador da sua vida? Eu creio! Então, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Júlia, queria te dizer que você é resposta de oração pra gente. Você é fruto de muito joelho dobrado, muitas lágrimas no secreto com o Senhor. A sua vida é uma bênção e você já é uma grande mulher de Deus. Por isso eu queria te perguntar, Júlia, se você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador, você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Eu creio. Eu creio. Então te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Georgia, assim como a Júlia, você também é resposta de oração pra gente. Deus sonhou com a tua vida. Deus sonhou com a tua entrega e Ele te chamou pelo nome. E Ele vai te usar para fazer coisas grandiosas pro reino dEle. Georgia, você crê que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador? Que Ele é Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Eu creio! Então, Georgia, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhul! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho,
glória. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos ficar de pé, pessoal. Aleluia, vamos levantar. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, aleluia. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia.